Você não tem tempo nem recursos para ficar procurando a diferença entre palavras parecidas em inglês que causam confusão na hora de usar ou traduzir? Então, agora é a hora de você aprender a diferença de significado e uso de três palavras importantes: police, policy and politics. Bem, vamos começar pela palavra mais fácil, police. Police parece com polícia em português e realmente é. A única pegadinha que há e que você deve ficar atento é que, ao contrário do português, police em inglês é plural. Embora não tenha o S aí no finalzinho da palavra, né, ela é plural. Assim, o verbo que acompanhar essa palavra deve estar também no plural. Vamos ver um exemplo disso em um vídeo de um programa de TV. They think, okay, the police are always right in these stories that I read. They think, okay, the police are always right in these stories that I read. They think, okay, the police are always right in these stories that I read. A moça disse: They think, okay, the police are always right in these stories that I read. Vamos à tradução por pedacinho. They think, okay, eles pensam, ok, tudo bem. The police are always right. A polícia sempre está certa. In these stories that I read. Né? Nas histórias que eu leio. Você notou que em português a gente fala a polícia sempre está certa. Mas em inglês, lembre-se que police é plural. Então os americanos dizem a polícia sempre estão certas. Né? The police are always right. Vamos ver mais uma vez. They think, okay, the police are always right in these stories that I read. They think, okay, the police are always right in these stories that I read. They think, okay, the police are always right in these stories that I read. Pronto, resolvemos a dúvida de police. Agora vamos a politics and policy. Tanto politics quanto policy são traduzidas em português por política. Elas significam a mesma coisa. Daí a confusão que elas geram para nós brasileiros. Se elas têm a mesma tradução, qual é então a diferença? Bem, politics pode ser política, né? E pode ser usada em duas acepções. Primeira delas, politics é política no sentido de matéria que você estuda na faculdade. Que nós podemos traduzir assim, grosso modo, por ciências políticas em português. Por exemplo, a gente pode falar política e estudos internacionais, que seria em inglês o quê? Politics and International Studies. Tá? A segunda acepção, politics também é a atividade exercida pelos políticos. Em termos assim amplos, é o que se faz lá no governo. Por exemplo, eu posso dizer em português, desculpa, mas eu não gosto de falar sobre religião nem política. Em inglês eu falaria então o quê? Sorry, but I don't like to talk about religion and politics. Ok? Um outro exemplo. The 49-year-old star Will Smith is considering entering politics. Então nós teríamos the 49-year-old star Will Smith, a estrela de 49 anos Will Smith, is considering entering politics. Está pensando em entrar politics, na política. Okay? Agora, um detalhe importante de uso. Apesar de politics acabar com S, essa palavra não é plural em inglês. Ela é singular. Assim, o verbo que acompanhar deve estar no singular. Por outro lado, policy também significa política, mas no sentido de um conjunto de regras e regulamentos de conduta. Por exemplo, as empresas, instituições, escolas e as pessoas têm políticas, né? Ou seja, princípios, normas, regras que regem o seu comportamento. Né? Vamos ver alguns exemplos. Se eu dissesse em inglês, It goes against my personal policy to lend money to friends. Ou seja, it goes against my personal policy, vai contra a minha personal policy, a minha política pessoal, to lend money to friends, emprestar dinheiro a amigos. Política pessoal, personal policy, aqui quer dizer o quê? Meus princípios, a minha conduta pessoal. Porque nesse caso, vamos dizer, né, em geral, quando se empresta dinheiro a amigos, você acaba ou perdendo dinheiro ou o amigo, não é verdade?
Outro exemplo. Honesty is always the best policy. A honestidade é sempre a melhor política, ou seja, a melhor conduta. Outro exemplo. Um advogado vai a uma entrevista de emprego, né, e o entrevistador diz a ele sorrindo, né, "It's the company policy give all employees 4-month vacation a year, pension plan and a red Corvette." Vamos à tradução disso aí por partes. It's the company policy, é a política da empresa, ou seja, o procedimento da empresa, né, give all employees, dar a todos os seus funcionários, 4-month vacation a year, férias de 4 meses por ano, pension plan, plano de aposentadoria and a red Corvette, e um Corvette vermelho. Imagina só, que bom, né? 4 meses de férias, um plano de aposentadoria e ainda, por cima, né, um Corvette, né? E note o detalhe, um vermelho, né? E aí o advogado feliz da vida, né, diz, "Wow, you must be kidding." Né? Nossa, você deve estar brincando. Né? Então, o entrevistador, né, diz irônico para ele, "Of course I am." Né? É claro que estou. Idiota ele que acreditou nessa história. Né? Uma última nota. Às vezes, nós podemos falar da política que há, por exemplo, no ambiente de trabalho, que seria mais ou menos o que a gente fala em português de politicagem, que pode ser um termo depreciativo, né? Quando você diz, por exemplo, assim, olha, eu não vou participar dessa politicagem injusta aqui na empresa de promoções. Nesse sentido, né, use a palavra politics em inglês. Tudo bem? Então, assim, de forma geral, em resumo, police significa polícia, mesma coisa. Mas a pegadinha é que a palavra police em inglês é usada no plural. Então diga em inglês, a polícia são, em vez de dizer a polícia é. Né? Police are. Policy é política no sentido de norma, de regra de conduta. E politics é a matéria que se estuda na escola e também é o que se faz no governo, né? O sistema político de um governo, tá? De um país. E aí, ficou clara a diferença entre police, policy e politics? Bem, esse foi um exemplo da abordagem de coach de fluência em inglês que eu uso, que eu ensino e que se baseia no entendimento do idioma e não na decoreba, né? Como exemplo dessa abordagem, hoje eu expliquei as diferenças de uso entre essas palavras, né? Usando exemplos reais e vídeos de nativos, e não aquelas frases inventadas e artificiais dos livros de inglês. Eu disse, usando exemplos reais, mas na verdade, né? Aquele exemplo da empresa lá que dava 4 meses de férias e ainda um Corvette vermelho não é real, isso não existe, né? Porque seria bom demais para ser verdade. Mas vale para a gente entender o que significa policy, ok? Se você gostou e quiser saber mais, acesse a minha página e descubra como é que eu posso ajudar em inglês. Aí embaixo você também encontra os links para outros vídeos meus. E não se esqueça de dar o seu positivo, fazer seus comentários a respeito e inscrever-se no meu canal para receber mais dicas e aulas de inglês. Aulas de inglês com inteligência e bom senso. Um grande abraço e até a próxima.